Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje irei falar sobre a função oxigenada álcool. A gente tem que lembrar que as funções oxigenadas são compostos onde nós temos o oxigênio ligado diretamente ao carbono. A gente não pode esquecer que o carbono é o elemento principal da química orgânica. Mas o que é que faz uma função oxigenada ser álcool? Para que a gente tenha um álcool é necessário que a gente tenha um grupo chamado hidroxila, que é o grupo OH, e que ele esteja ligado diretamente a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Então, álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxilas, logo o grupo OH, ligados diretamente a átomos de carbono saturados. Então, nós temos aqui alguns exemplos de álcools e devido à versatilidade do átomo de carbono em formar vários tipos de cadeias, nós teremos vários tipos de álcool variando a forma da cadeia. Nós temos então álcools com cadeia saturada, álcools que vão apresentar dois grupos hidroxilas, nós vamos ter álcools cíclicos, álcools que vão apresentar grupo anel aromático, então a gente vai ter uma variedade de álcools. A gente pode representar um monoálcool, a gente vai ver mais para frente o que é um monoálcool, a partir dessa expressão aqui, ROH, onde R será uma cadeia carbônica. O grupo OH, o grupo hidroxila, é responsável pelas propriedades químicas do álcool, pelo comportamento químico do álcool. A gente também tem que prestar atenção que, se a gente voltar para a definição, álcool, para ser um álcool, tem que ter o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Quando acontece de termos um grupo hidroxila ligado a um carbono que não é saturado, nesse caso aqui esse carbono ele não é saturado, nós não teremos álcool, nós teremos uma outra função química, uma outra função orgânica. Nesse caso aqui nós temos um enol. Aqui nós temos um grupo hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. O carbono aqui também não é um carbono saturado, ele faz uma dupla ligação, logo também não é álcool. Aqui nesse caso vai ser um fenol. Então, tem que ficar atento. Ah, professor, pode ter o anel aromático na estrutura do álcool? Pode, desde que o grupo OH não esteja ligado diretamente ao anel aromático. Pode haver insaturação na estrutura do álcool? Pode, desde que o grupo OH não esteja ligado diretamente àquele carbono que é insaturado. Quando a gente vai dar a nomenclatura dos álcools, a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, a gente tem que seguir uma regrinha que a gente já aprendeu lá com os hidrocarbonetos. A gente tem um prefixo, um infixo e a terminação ol. O prefixo está relacionado ao número de átomos de carbono, que a gente já estudou lá quando a gente estudou hidrocarbonetos. Então, met, et, prop, but e os outros que a gente estudou. O infixo aqui está relacionado à questão se a estrutura do álcool ela é saturada ou não. Se não for saturada, a gente vai ter um infixo an. Se tiver uma ligação dupla, a gente vai ter um infixo en. Se tiver uma ligação tripla, um infixo in. E a terminação ol, ela deriva de álcool. Então, para a gente dar o nome do composto, a gente tem que seguir essa regrinha aqui. Nesse caso, nós temos aqui esse primeiro exemplo. Nós temos um único átomo de carbono. Então, para um único átomo de carbono, nós temos o prefixo met. A cadeia ela é saturada. O infixo será an. Como é um álcool, terminação ol, o nome desse composto aqui é o metanol. É o álcool mais simples que nós temos. O segundo exemplo, nós temos dois átomos de carbono. Para dois átomos de carbono, a gente viu que o prefixo é et. Como esse composto, esse álcool, ele é um álcool saturado, nós temos o infixo an. E como é um álcool, terminação ol, nós temos o etanol. O etanol que é muito utilizado no nosso dia a dia, utilizado como antisséptico, utilizado como combustível. Ele está presente nas bebidas alcoólicas. Então, etanol, et para dois carbonos, an porque o álcool é saturado e ol porque é a terminação para álcools. Aqui nesse exemplo agora nós temos uma cadeia ramificada, nós temos um álcool ramificado. E como é que a gente faz para dar o nome de um álcool ramificado? A gente tem que achar aquilo que a gente chama de cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos na cadeia do composto. Então nós temos aqui a cadeia principal sendo essa aqui, com 3 carbonos. O que ficar de fora da cadeia principal nós chamamos de ramificação. Nesse caso, a ramificação do tipo CH3, o nome é metil.
Depois a gente vai numerar a cadeia. A gente vai numerar a cadeia de forma que o carbono que esteja ligado ao grupo funcional, no caso aqui o nosso grupo OH, tenha o menor número possível. Então a numeração vai ser da direita para a esquerda aqui. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Feito isso, eu vou dar o nome do composto. E como é que a gente dá o nome do composto? A gente localiza a ramificação. A ramificação está no carbono 2. Então eu chego aqui e coloco o número 2. Dou o nome da ramificação, que é metil. Então 2-metil. E dou o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 3 carbonos. O prefixo é prop para 3. Como o composto é saturado, só tem ligações simples, o infixo é an. Agora eu localizo a posição do grupo hidroxila. Ela está no carbono 1. Então coloco aqui o número 1 para eu saber que a hidroxila está no carbono 1. E como é um álcool, a terminação é ol. O nome desse composto é 2-metil-propan-1-ol. Aqui nós temos outro exemplo de álcool ramificado. Então nós vamos achar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbono. O que ficar de fora a gente chama de ramificação. CH3 é uma ramificação conhecida, chamada metil. Agora eu numero a cadeia. De novo, eu numero a cadeia de forma que o carbono que tem o grupo H tem o menor número possível. Então aqui carbono 1, nesse caso aqui o carbono da hidroxila é o 2, carbono 3, 4 e 5. No carbono 4 nós temos uma ramificação, que é a ramificação metil. Agora a gente pode dar o nome do composto. Localizo a ramificação, então 4, digo o nome da ramificação, metil, e digo o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Para 5 carbonos o prefixo é pente. Como o composto é ramificado, o infixo é an. Agora eu localizo a posição do grupo hidroxila, está no carbono 2, eu boto o número 2. E por último a terminação ol, porque é um álcool. Então o nome desse composto é 4-metil-pentan-2-ol. Aqui nós temos um álcool cíclico. É um álcool que tem uma cadeia cíclica com 5 carbonos. Para eu dar o nome desse composto, eu uso a palavra ciclo. Digo o nome do alcano, que seria, ciclopentano, mas como é um álcool, a terminação vira ol. Então, o nome desse composto é ciclopentanol. Ciclo por quê, professor? Porque é um álcool cíclico. Pente, porque tem 5 carbonos. An, porque o composto é ramificado. E ol, porque é um álcool. Aqui, esse último exemplo também é um álcool cíclico, mas ele já apresenta uma ramificação. Então, nesse caso, a gente precisa numerar a cadeia. O carbono que vai ter a hidroxila vai ser sempre o carbono 1. E aí eu numero de forma que agora a ramificação tem o menor número possível. Então, a gente vai seguir no sentido horário aqui. Carbono 2, carbono 3. No carbono 3 nós temos a ramificação conhecida pelo nome de metil, a gente já viu isso nos outros exemplos, agora só é dar o nome do composto. E para dar o nome do composto, a gente segue o mesmo raciocínio. Eu localizo a ramificação, está no carbono 3, digo o nome da ramificação, que é metil. Como é um álcool cíclico, eu uso a palavra ciclo. Tem 6 carbonos, aqui ó, eu numerei tudo, mais 4, 5, são 6 carbonos, então ciclo-hex, de hexa, ciclo-hex, an, porque é saturado, localizo aqui a hidroxila, carbono 1, e terminação ol, porque é um álcool. Então 3-metil-ciclo-hexan-1-ol. Nós temos uma outra nomenclatura, que é a chamada de usual. Não é a oficial. A oficial é essa da IUPAC que a gente estudou até agora. A nomenclatura usual ela também é muito utilizada, onde a gente utiliza a palavra álcool, o nome do grupo orgânico e a terminação ico. Vamos ver aqui. Este álcool ele tem 2 carbonos. O prefixo aqui, o grupo orgânico aqui seria etil. Terminação ico, etílico. Então, o nome desse composto é álcool
etílico, etil, ó, 2 carbonos. Aqui nós temos um outro álcool, que a gente tem um grupo aqui chamado de benzil. Esse grupo aqui é chamado de benzil. Então, o nome deste álcool vai ser álcool benzílico. Então, essa é uma nomenclatura usual, não é a oficial. A oficial a gente tem prefixo, infixo, terminação -ol. A nomenclatura usual, álcool, o nome do grupo orgânico e terminação -ico. Visto isso, a gente agora pode classificar os álcools. A gente pode classificar de acordo com a cadeia carbônica, de acordo com a posição da hidroxila e de acordo com o número de hidroxilas. Vamos começar de acordo com a cadeia carbônica. Eu falei no começo da aula que, devido à versatilidade do átomo de carbono em formar vários tipos de cadeia, nós teríamos vários tipos de álcools. Então, nós temos álcool de cadeia saturada. Esse primeiro exemplo aqui é um álcool saturado, porque é um álcool que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Esse outro átomo aqui já apresenta um anel aromático, que é esse grupo aqui que eu estou sinalizando. Então, se ele tem um anel aromático na estrutura, nós temos um álcool aromático. Se a gente tem na cadeia um grupo, um ciclo, né, uma parte fechada no álcool, a gente chama esse álcool de cíclico. E ainda temos aqui, no exemplo, um álcool que apresenta uma insaturação, uma ligação dupla. Então, nós chamamos esse álcool de insaturado. Então, a gente pode classificar o álcool levando em consideração a sua cadeia carbônica. Mas a gente também pode levar em consideração o número de hidroxilas. Então, um álcool que apresenta somente uma hidroxila nós chamamos de monoálcool. Se ele apresenta 2 hidroxilas, como esse segundo exemplo aqui, nós temos um diálcool. Se apresenta 3, esse exemplo aqui, né, no caso a glicerina, nós chamamos de triálcool. Acima de 3 hidroxilas nós classificamos como sendo um poliálcool. E de acordo com a posição da hidroxila, nós podemos classificar como sendo álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Um álcool primário é aquele que vai ter o grupo hidroxila ligado a um carbono que é um carbono primário. A gente tem que lembrar que carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a um outro átomo de carbono. A gente já viu isso quando a gente estava estudando a classificação do átomo de carbono na cadeia carbônica. Um álcool secundário, ele vai estar ligado a um carbono secundário. Então, nesse caso aqui, nós temos um álcool secundário. Esse carbono aqui é um carbono secundário porque ele está ligado a 2 carbonos. Ele está ligado a este carbono e está ligado a este carbono. Então, ele é um álcool secundário. E, por último, nós temos um álcool terciário que, obviamente, vai estar ligado a um carbono que é terciário. Um carbono terciário está ligado a outros 3 carbonos. Então, este carbono aqui está ligado a esses 3 átomos de carbono e nós temos um álcool terciário. Não teremos álcool quaternário, porque carbono só faz 4 ligações. E para ser um álcool quaternário, o grupo OH teria que estar ligado a um carbono que estaria ligado a outros 4 carbonos. Nesse caso, o carbono teria 5 ligações, então isso não acontece. Então nós temos classificação quanto à posição da hidroxila como sendo um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Visto isso, a gente pode dar o nome oficial dos seguintes álcools. Então, se o nome é oficial, é a nomenclatura IUPAC, seguindo aquele passo a passo que a gente viu: prefixo, infixo e terminação -ol. Aqui nós temos um álcool com 4 carbonos. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos numerar a cadeia, para a gente saber a posição do grupo hidroxila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lembrando que a numeração é sempre feita de forma que o carbono que tem a hidroxila, o grupo H, ele tem o menor número possível. O prefixo aqui é but. Por que but, professor? Porque são 4 carbonos. O infixo é an. Por que an? Porque
é um composto saturado, a hidroxila está ligada ao carbono 2. Então eu localizo a hidroxila e a terminação é ol, porque é um álcool. Então o nome desse composto é butano 2-ol. Temos aqui na letra B, a hidroxila ligada é o primeiro carbono, então carbono 1. E nós temos 5 carbonos na cadeia, né? Aqui é 2, 3, 4, 5. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. O álcool é saturado, o infixo é an, então pentan. E eu localizo o grupo H. O grupo H está no carbono 1, então boto lá o número 1. Terminação ol, porque é um álcool, então pentan 1-ol. Aqui a gente já tem um álcool ramificado. Então eu acho a cadeia principal é a maior sequência de carbono. O que ficar de fora a gente já viu que é ramificação. Nesse caso, ramificação CH3 a gente chama de metil. A gente numera a cadeia de forma que o carbono que tenha o grupo H tem o menor número possível. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E agora a gente dá o nome do composto. Como é que a gente faz para dar o nome do composto? Localiza a ramificação. A ramificação está no carbono 2, então coloco lá o número 2. Dou o nome da ramificação, que é metil. Dou o nome do composto. Tenho 4 carbonos na cadeia, o prefixo é but. Como o composto é saturado, o infixo é an. Localizo o grupo hidroxila, está no carbono 2. E como é um álcool, a terminação é ol. 2-metil-butan 2-ol. Aqui nós temos uma outra forma de apresentar a estrutura de um composto orgânico. Nós temos aqui uma fórmula onde os átomos de carbono e de hidrogênio eles são omitidos, mas a gente tem que lembrar que cada posição dessa aqui, cada pontinha dessa, nós temos um átomo de carbono, e a gente tem que lembrar que carbono sempre faz 4 ligações, e visto isso a gente pode dar o nome do composto. Agora que você já sabe disso, a gente vai encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbono. Então essa é a maior sequência de carbono. A gente vai numerar a cadeia de forma que o átomo de carbono que está ligado ao grupo hidroxila tem o menor número possível. A gente já viu que o que ficou de fora é ramificação. Nós temos 2 ramificações do tipo CH3, então aqui é metil e aqui também é metil. Numera a cadeia de forma que o carbono que tenha o grupo H tem o menor número, então a gente vai da direita para a esquerda, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Agora só é dar o nome do composto. Para dar o nome do composto, a gente localiza as ramificações. Então, as ramificações estão no carbono 2 e no carbono 5. Então, 2, 5. Como são 2 metis, o nome vai ser dimetil. A cadeia tem 6 compostos, tem 6 carbonos. A gente vai lá usar o prefixo ex. Como o composto é saturado, o infixo an. A gente localiza o grupo H, carbono 3. E terminação ol, porque é um álcool. 2,5-dimetil, hexan 3-ol. E por último, nós temos aqui, né, um álcool também ramificado, onde a gente acha a cadeia principal. O que ficou de fora a gente já sabe que é ramificação. Ramificação CH3, o nome é metil. A gente numera a cadeia de forma que o carbono que tenha o grupo H tem o menor número possível. Aqui da direita para a esquerda também. No 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente dá o nome do composto. Localiza as ramificações. As ramificações estão no mesmo carbono. Então a gente repete. 4, 4. Como são 2 ramificações iguais de metil. Nome da cadeia principal tem 5 carbonos, então pente, o prefixo. Como é um composto saturado, o infixo é an. Localizo
a posição do grupo hidroxila, carbono 1 e terminação ol. Então, 4,4-dimetil, pentan 1-ol. Então, era isso que eu tinha para falar sobre os álcools. A definição, a classificação, de acordo com o número de hidroxilas, de acordo com a cadeia, de acordo com a posição do grupo hidroxila e as nomenclaturas oficiais e a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. Ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos para todos e até a próxima.